Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo essa aula. Imagino que seja de tarde, né, no horário da disciplina. Eu sou o professor Luiz Fábio e hoje a gente vai falar um pouquinho da fisiologia do sangue, focando no eritrócito, perfeito? Na nossa próxima aula, nós focaremos na hemostasia. Então, uma coisa importante que a gente sempre precisa lembrar é que todo eritrócito, toda célula vermelha, toda hemácia que a gente vê circulante, ela obviamente teve sua origem na medula óssea, certo? Numa célula tronco hematopoética. E não é o foco da aula a gente destrinchar esse processo, uma vez que a histologia vai falar isso muito bem, mas nesse processo de eritropoiese, o que eu queria que vocês guardassem e percebessem é que à medida que as células da medula óssea vão se comprometendo com a linhagem da hemácia, é a primeira célula perceptível na medula óssea que vai se comprometer com a linhagem vermelha, nós chamamos de proeritroblasto. Então, no tecido hematopoético, esse sufixo blasto, ele significa uma célula jovem. O proeritroblasto, ele basicamente só tem núcleo e não tem citoplasma. E aí, à medida que vai tendo as ativações dos genes específicos da célula vermelha, que é tipicamente síntese de hemoglobina, esse citoplasma ele vai se enchendo de hemoglobina. À medida que ele vai se enchendo de hemoglobina, vai mudando um pouco o nome desse eritroblasto, ele passa a se chamar eritroblasto basófilo, depois eritroblasto policromatófilo, até que ele chega numa fase de eritroblasto ortocromático. E aí eu queria que vocês percebessem esse eritroblasto ortocromático, duas coisas que eu acho importante. A primeira é que se vocês olharem, só mudar aqui, tá uma coisinha que se destaca mais, ele é basicamente muito mais citoplasma, ou seja, o núcleo condensou, você acaba tendo uma condensação nuclear, e ele é uma célula extremamente bombando de hemoglobina, perfeito? Ele tem hemoglobina a rodo. Quando ele chega nessa fase de eritroblasto ortocromático, quando essa relação de hemoglobina interior ela chega num determinado momento, um determinado valor, cria-se um sinal para esse eritroblasto sair da medula óssea para o sangue periférico. Ok? Então, nós temos no sangue, se eu pegar aí um sangue de alguém e botar no microscópio para olhar, nós vamos ter a hemácia lá circulando, mas essa hemácia saiu da medula óssea, onde ela era um eritroblasto. E o sinal, o que faz essa hemácia, o que faz ela sair para o sangue, é basicamente a quantidade de hemoglobina em relação ao seu volume que ela consegue produzir. Quando ela vai sair, ela sofre um processo de enucleação. Então, ela já sai para a corrente sanguínea sem núcleo. E ela sai na forma de uma hemácia jovem, chamado reticulócito. Por quê? Porque o eritroblasto ele joga o núcleo para fora, mas ainda fica no seu citoplasma restos de RNA que já tinham sido sintetizados, aqueles RNAs mensageiros, perfeito? Que ainda estão ali circulando. E, em geral, essa célula ela fica no máximo 72 horas, que é o tempo de degradação desse RNA residual, até virar o eritrócito maduro, que tem uma vida média de 120 dias. O reticulócito é uma hemácia normal, ele transporta oxigênio, ele faz tudo que a hemácia faz. A única diferença é que ele acabou de sair da medula óssea
e ele não tem ainda, né, quer dizer, ele não tem não, ele tem ainda, ele retém ainda um RNA mensageiro que estava ali perdido no tempo e no espaço, um RNA transportador, etc. E isso vai sendo degradado. Essa degradação demora no máximo 72 horas e ele vira um eritrócito maduro, que tem uma expectativa de vida média na corrente sanguínea de 120 dias. Então, primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem, né, quando a gente discutir hemácia, eritrócito lá no futuro, é que a hemácia, quando ela sai da medula óssea, ela sai ainda nessa forma mais jovem, que é o reticulócito, ela já não tem núcleo, mas ela tem ainda o resto de material genético no seu citoplasma, que é o reticulócito, que é o RNA, que demora de 48 a, no máximo, 72 horas para ser degradado. Perfeito? Quando eu pego, né, o sangue de alguém, boto no microscópio, né, para olhar as hemácias, eu não consigo, no primeiro momento, definir com as colorações clássicas, padrões, que vocês vão aprender em histologia, ou já aprenderam, quem é hemácia madura, quem não é. Eu olho para uma hemácia, eu não sei lhe dizer se ela saiu da medula óssea há 40 dias, a 120, a 100 dias, a 30 dias. Eu não sei, eu não consigo distinguir. Né? Eu olho para uma célula, eu consigo distinguir que ela é uma hemácia, mas eu não consigo distinguir, né, quanto tempo ela saiu da medula óssea. Mas quando eu defino que aquela hemácia é um reticulócito, né, eu sei lhe dizer, eu sei afirmar com precisão que aquela hemácia foi produzida há no máximo 3 dias, ou seja, ela foi liberada da medula óssea há no máximo 3 dias. E isso é uma informação extremamente relevante, como vocês vão ver. Então, para a gente saber definir se uma hemácia é reticulócito ou não, a gente precisa pedir, né, que seja feita uma coloração própria para isso. São chamados corantes supravitais, e o mais comum, o mais conhecido é o azul cresil brilhante. Então, toda vez que eu peço um estudo hematológico num exame que se chama hemograma, que eu quero estudar especificamente a série vermelha, é sempre importante eu solicitar junto a contagem de reticulócitos, a taxa de reticulócitos, que nada mais é, né, quantas daquelas hemácias que circulam no indivíduo, a gente depois daqui a pouco vai falar um pouco dos números normais, são hemácias mais jovens e, portanto, recém-saídas da medula óssea. Para fazer isso, né, eu preciso solicitar a técnica, porque é uma coloração própria, chamada azul cresil brilhante. E os reticulócitos, em geral, eles equivalem de meio a 1,5% das hemácias, tá? Então, quando a gente quantifica o reticulócito, normalmente, né, se o indivíduo está tranquilo, está na homeostase da série vermelha, né, a fração de reticulócitos em relação às hemácias vai ser de meio a 1,5% das hemácias do indivíduo, dos eritrócitos do indivíduo. Então, vocês percebam que é uma pequena fração, mas ela é uma fração importante, que ela nos diz exatamente né, digamos assim, a saúde eritropoética de um indivíduo. Uma outra coisa fundamental que deve ser guardada para vocês é que, em geral, entre eu ter um proeritroblasto até um eritroblasto ortocromático, eu sofro de 3, eu não, né? A célula vermelha, a 4 mitoses. Tá? Então, um proeritroblasto, ele origina de 8 a 16 reticulócitos. Ele sofre de 3 nesse processo todo, essa eritropoiese, ela vai se fazer em torno de 3 a 4 mitoses. E, no caso, a série vermelha,
todo eritroblasto ortocromático, ele vai virar um reticulócito, ele vai sair da medula óssea. Ele não fica ali retido, ele não fica preso, não existe uma reserva muito grande. Né? Quando eu preciso de mais hemácia, eu realmente preciso produzir mais hemácia, eu não tenho um reservatório muito rápido ali na medula óssea, até porque o número de hemácia é em milhões, como vocês vão ver, a renovação ela é muito grande. Então, esse processo é de 3 a 4 mitoses. Então, só para sair desse slide, hotspot 1, reticulócito, duração máxima de 3 dias, 48 a 72 horas, é o tempo de degradar esses RNAs aqui, ó. Ele recebe esse nome exatamente porque quando eu faço a coloração, é como se eu visse uma hemácia com esses RNAs no aspecto rendilhado. Hotspot 2, vida média de um eritrócito, 120 dias. Lembrar que é uma célula nucleada. Hotspot número 3, certo? Lembrar que a hemácia vem, né, da célula tronco hematopoética, que no indivíduo nascido, que é o que interessa aqui, toda hematopoiese ela é na medula óssea vermelha, que está no interior dos ossos. E hotspot número 4, entre o proeritroblasto e o eritroblasto ortocromático, eu tenho de 3 a 4 mitoses, tá? Formando, então, de 8 a 16 reticulócitos. Só para parar um pouco a aula, né? Acho que na hora da gravação, só lembrando, eu sou o professor Fábio Botelho, tá? Professor de hematologia, que colabora com a disciplina de fisiologia, e eu estou gravando essa aula, ao final da aula eu vou mostrar para vocês, no sábado, 14 de agosto, agora, de 2021, às 10h26 da manhã, exatamente nesse momento. Então, a aula hotspot exclusiva para vocês do P2 atual, 2021.1 do semestre letivo. Tá? Nós vamos ter 2 aulas, e eu sou um professor colaborador, convidado, e adoro estar aqui, extremamente nesse solzão, né, dando aula da praia, isso é show de bola demais. Então, seguindo, aqui mostrando para vocês um pouco mais disso, né, o eritroblasto, ele perde esse núcleo, e percebam, ele perde esse núcleo, ele vai para o reticulócitozinho, ele também perde mitocôndria, é importante, a hemácia ela não tem núcleo, ela não tem nem DNA nuclear, nem DNA mitocondrial. Então, ela é uma célula sem DNA. E aqui, mostrando para vocês que a hemácia madura, né, ela tem esse aspecto bicôncavo, aqui, certo? E tem uma vida útil, uma vida média de 120 dias. O reticulócito, ele fica, se vocês perceberem, ele, à medida que ele vai degradando, né, ele fica com esses restos aqui de material genético, e aí a gente só consegue detectar por coloração específica. Só para vocês terem uma ideia, uma hemácia, quando eu olho no microscópio, normalmente o microscópio em 2 dimensões, eu vejo uma célula assim, que tem toda a hemoglobina concentrada na periferia, e um halo central pálido. Tá? Isso é hemácia normal, e em geral no indivíduo sem problemas na série vermelha, as hemácias são uniformes, mais ou menos do mesmo tamanho, mas do volume, né? Da mesma forma, com pequenas variações, como toda fábrica, a gente pode ter uma porcentagem de hemácias produzidas com um certo, digamos, defeito qualitativo, mas no global elas são homogêneas e bem bonitinhas, uniformes. Estou dando seguimento. E aí tem uma coisa importante, né? Toda vez que a hemácia ela vai para a corrente sanguínea, ela vai ter que, né, circular no nosso sangue 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí chega um determinado momento que ela vai passar nesse trajeto que ela faz várias vezes por dia no baço.
E no baço existe uma característica muito interessante, né? Que entre a circulação arterial e a circulação venosa do baço, eu tenho uma rede de capilares que são os capilares chamados sinusoides esplênicos, que é uma rede fenestrada de capilares que são chamadas de sinusoides. A foto que vocês estão vendo diz tudo, né? A hemácia, para atravessar da circulação arterial para a circulação venosa do baço, ela vai ter que passar por essas fenestras, esses orifícios, que se vocês perceberem, aqui, ó, deixa eu botar uma cor mais robusta, né? Acho que o amarelo vai chamar mais atenção aqui, ó, pronto. O diâmetro desses orifícios é extremamente pequeno se comparado ao diâmetro da hemácia. Percebam a diferença. Olha aqui essa pobre cristã, como ela está realmente se esforçando para passar por esses orifícios, né? Então, que seria o sinusoide da parede vascular. Para que a hemácia faça isso, ela precisa ter uma membrana plasmática extremamente flexível e plástica. E ela gasta praticamente todos os seus ATPs nesse processo. Então, praticamente toda a energia gasta, né, produzida por uma hemácia, é gasta para fazer esse processo. Qual é o problema da hemácia? Como a hemácia é uma célula sem núcleo, ela sai da medula óssea sem núcleo, ela não consegue renovar, né, as suas enzimas, as suas proteínas. Ela já sai com né, o conteúdo proteico enzimático dela pré-fabricado e sem potencial de renovação. Então, quando ela vai chegando ali em torno de 100, 110 dias de vida, ali que ela está circulando, ela já não consegue, né? A meia-vida das enzimas, as enzimas já não estão mais funcionando adequadamente, ela não consegue mais renovar essas proteínas, ela consegue não ter mais energia para fazer esse processo, ela começa a ter várias lesões oxidativas de membrana, e aí ela começa a ficar mais rígida, né? Ela demora mais a fazer essa travessia nesses sinusoides esplênicos. Isso não acontece só no baço, tá? Também acontece um pouquinho no fígado, mas é muito mais no baço, no sistema retículo endotelial, principalmente do baço. Então, com essa demora, à medida que elas vão ficando retidas, né, como se elas fossem ficando aqui acumuladas, um monte de hemácia acumulada, elas vão demorando mais. Tem uma célula que fica aqui só de boas, esperando a treta acontecer, que é o macrófago. Está aqui ele, é uma célula gigante. Então, quando o macrófago, né, começa a reter essas hemácias, o macrófago ele vai e fagocita a hemácia. E aí retira essa hemácia da corrente sanguínea através de um fenômeno de fagocitose. Ao processo de retirada das hemácias velhas, senescentes, da corrente sanguínea, nós chamamos de hemocaterese. Então, o que é a hemocaterese? A hemocaterese é o fenômeno fisiológico natural de remoção das hemácias velhas, senescentes, da corrente sanguínea, através do processo de fagocitose que acontece tipicamente, né, no sistema retículo endotelial do baço. Então, aqui o nome, ó, hemocaterese. Então, é por isso que a hemácia ela vive, em média, 120 dias. Porque é mais ou menos esse período que ela, né, tem de estoque de enzimas da bomba de sódio e potássio, as enzimas da via da glicólise para fazer o ATP, e também enzimas que vocês vão ver da via que protegem a hemácia de substâncias oxidantes, de forma que por volta de 100, 110 dias de vida, ela vai começando a não ter mais essa capacidade de gastar a energia e de
ter esse processo de atravessar o sinusoide de forma adequada e, pá, ela é removida da corrente sanguínea. Pelo macrófago, está aqui a perninha dele, eu vou só destacar para vocês, tá? Perninha do macrófago. Perfeito? A taxa de hemocaterese fisiológica é em torno de 1% das hemácias por dia, elas sofrem esse fenômeno, e se vocês perceberem, bate mais ou menos com a produção que a gente tem de hemácia, né, com a taxa de reticulócito. Então, a gente destrói mais ou menos 1% de hemácias por dia e produz mais ou menos 1% de hemácias por dia, mantendo o equilíbrio aí do nosso pool, né, do nosso compartimento de células vermelhas. Determinadas condições, elas fazem com que essa hemácia ela possa ser destruída aqui por esse fenômeno de fagocitose ou até por outros, independente do seu tempo de vida. Tá? Então, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é a doença conhecida como anemia falciforme, né? Por um defeito genético, a hemácia assume essa forma aqui de foice. Essa forma é extremamente rígida, dura, tá? Em grego isso se chama drépanos, drépano, né? Foice é drépano, então às vezes a anemia falciforme é conhecida como drepanocitose, e por ela ser uma fórmula em foice, ela é rígida, ela tem uma membrana que ela não tem plasticidade de membrana, então ela tem uma grande dificuldade de fazer nessa travessia pelo sinusoide esplênico, e aí ela vai ser retirada da corrente sanguínea pelo baço, independente dela ter 10 dias, 20 dias, 80 dias de vida, e assim sucessivamente. A média de vida das hemácias de um paciente com anemia falciforme, de uma hemácia falciforme, é em torno de 35 dias, só para vocês terem uma ideia. Então, para o macrófago, ele pouco quer saber o que é que está rolando, né? Ele quer saber o seguinte, se uma hemácia ela está lá retida, ele vai lá e o quê? Tira ela da corrente sanguínea. Mas quando esse fenômeno ele é patológico, ele acontece com hemácias que não são velhas, perfeito? Nós chamamos de hemólise. Então, a hemólise já é a destruição patológica das hemácias. E que, obviamente, se isso for em grande escala, o indivíduo vai ter, né, anemia, que a gente vai terminar a aula conceituando o que é anemia, e aí uma anemia clássica, conhecida como anemia hemolítica. Então, percebam que a hemácia nasce na medula óssea e morre, na maioria das vezes, no baço. Então, às vezes, a gente ouve falar que o baço é o cemitério das hemácias, e assim sucessivamente. O baço também ele tem uma função muito importante, né, no sistema da série vermelha, que ele meio que funciona como controle de qualidade dessas células. Por quê? Porque se a hemácia ela sai com algum defeito de fábrica, ela também vai ter dificuldade de atravessar esse sinusoide esplênico, que ela vai ser retirada. A gente não enxerga bem as hemácias defeituosas, mesmo no indivíduo normal. Você imagina um corpo que está produzindo hemácias em milhões por dia, né? Nós não enxergamos muitas hemácias defeituosas quando somos sadios, porque o baço ele faz esse controle de qualidade. Ele retira essa hemácia defeituosa porque ela não atravessa adequadamente o sinusoide esplênico. Perfeito? Então, nós não conseguimos enxergar. Por outro lado da história, nos indivíduos que por algum motivo fazem cirurgia e retiram o baço, ou sofrem algum acidente, precisa tirar o baço, ou tem alguma doença que o baço não funcione, a gente começa a ver um monte de forma aberrante de hemácia, muitas vezes refletindo não a doença no sangue, mas, na verdade, a falta, né, desse órgão, né, desse sistema retículo endotelial de controle de qualidade, que é o baço. O fígado faz isso? Faz, mas faz com bem menos eficiência do que o baço. E, às vezes, se operar o baço, né, tirar o baço, uma cirurgia que a gente chama de esplenectomia, ela pode ser um tratamento para algumas doenças do sangue, um exemplo, algumas anemias hemolíticas, onde o baço está loucamente destruindo essas hemácias, a gente, principalmente genéticas, a gente pode eventualmente abrir mão
né, dessa manga, né, dessa carta na manga, que é a retirada do baço, e diminuir um pouco esse processo de destruição. Bom, e né, a grande função da hemácia é transportar oxigênio, gases respiratórios, mas principalmente oxigênio, pelo corpo, na corrente sanguínea, e ela utiliza essa né, proteína, que é um pigmento, na verdade, que é a hemoglobina, para isso. Então, aqui a hemoglobina, ela é formada pela união de uma molécula prostética, que é o grupo M, joia, com as cadeias de proteína conhecidas como globinas. A gente vai falar um pouquinho de hemoglobina já já. Mas o que é a hemoglobina? É a junção das cadeias de globina com um pigmento chamado M. Por sua vez, o M ele é formado pela união de uma molécula chamada de porfirina com o ferro. E a síntese do M, uma parte da síntese do M, ela ocorre dentro da mitocôndria. A hemácia não tem mais mitocôndria. Então, tudo isso acontece ainda na fase de eritroblasto. Né? Os eritroblastos é que produzem hemoglobina. A hemácia não tem mais DNA para produzir globina. Então, quando a hemácia sai da medula óssea, ela já sai com a quantidade de hemoglobina fixa e vai com ela até o final da sua vida. E vejam aqui que o M é a união de um átomo de ferro, a molécula de ferro, com esse pigmento porfirina, forma o M. O ferro, por sua vez, a gente tem que adquirir, ele é um nutriente. Então, um dos maiores reguladores da eritropoiese é a quantidade de ferro que a gente tem. No passado antigo, remoto, né, quando a gente ainda era homem das cavernas, e, né, a gente tinha uma necessidade muito grande, né, de buscar o ferro, e tinha uma facilidade muito grande de não ter ferro, de forma que no futuro vocês vão estudar que muitas das nossas vias metabólicas da série vermelha, elas foram feitas para reter ferro, estocar ferro. A gente estoca ferro porque é fundamental. Por sua vez, a principal causa de anemia do planeta Terra é a deficiência de ferro. Porque na hora que falta ferro, esse processo de síntese de M, ele para. Ele diminui bastante. Se isso diminui, o eritroblasto ele não consegue evoluir, tá certo? Ali na medula óssea, para ele poder virar um eritroblasto ortocromático, vocês lembrem, precisa ter uma quantidade de hemoglobina mínima ali no seu citoplasma. Então, alguns eritroblastos não vão conseguir evoluir, e aí isso vai diminuir a quantidade de hemoglobina do indivíduo. Então, guarda esse conceito. Então, hemoglobina, sintetizada ainda na fase de eritroblasto, é a união das cadeias de globina com a molécula M, né? E, por sua vez, o M é produzido, né, unindo-se o ferro à porfirina. Isso requer, obviamente, síntese de DNA, síntese proteica, para formar as globinas, e também requer a mitocôndria para formar o M. Então, a hemácia madura, aquela que a gente está vendo no sangue, ela não faz mais isso, só a hemácia que está circulando. Opa, só o eritroblasto que está na medula óssea. Eu acho que eu, sem querer, eu vou fazer aqui um stop do share, né? Eu me confundi, e vou fazer agora o share screen de novo. Pronto, acho que agora vocês estão vendo. Pronto, estamos de volta.
E aqui mostrando um pouco, né, dessa regulação, que é importante, da eritropoiese. Eu queria que vocês prestassem atenção, esse slide é muito importante. Tá? Então, nós temos na medula óssea, nós temos a célula-tronco, ela vai, né, de acordo com fatores genéticos, né, alguns hormônios, etc., evoluindo, e aí, a partir do momento que ela resolve ser uma hemácia, ela vira proeritroblasto, etc., eritroblasto ortocromático, até que ela, né, vira uma hemácia jovem, que é o reticulócito, tá aqui um reticulócitozinho, que vira as hemácias, perfeito? E as hemácias vão circular tranquilamente, né, pela corrente sanguínea, transportando seu oxigênio durante 120 dias. No rim, esse bicho lindo aqui, ó, que coisa bonita um rim, nós temos células específicas, que são os quimioceptores, que com qualquer mínima queda da pressão arterial de oxigênio ou da saturação de oxigênio, essas células detectam e elas liberam na corrente sanguínea um hormônio chamado eritropoietina. A eritropoietina, ela vai lá na medula óssea de célula-tronco. Eu quero hemácia. E a célula-tronco tem receptores específicos para eritropoietina, e quando chega lá muita eritropoietina, né, ou seja, a quantidade de eritropoietina muito maior do que o habitual, né, essas células-tronco elas vão dizer, não, no momento a gente está precisando de mais hemácia, vamos começar a virar hemácia, vamos virar hemácia, tá? Eu aumento a produção de hemácia. E aí, com a expectativa de melhorar o transporte de oxigênio e, portanto, né, normalizar, né, a via. Então, em indivíduos normais, essa via ela é bem regulada. Nós temos uma quantidade de eritropoietina basal, que estimula de forma basal a medula óssea, e vida que segue. Mas vamos imaginar aqui que nós viajamos para o Japão, fomos assistir a Olimpíada de Tóquio, né, fomos assistir ali o Isaquias ganhando aquela medalha de ouro maravilhosa, no remo, e aconteceu, né, um hecatombe nuclear, né, o Japão tem muita usina nuclear, tem um histórico muito grande de acidente nuclear, tudo, e vamos imaginar que aconteceu uma hecatombe nuclear gigante, e a radiação, vou botar aqui radiação, chegou, né, nós não morremos do acidente nuclear, mas a radiação chegou destruindo tudo aqui, ó, tchá, acabou célula-tronco. Passou com toda, truando lá na medula óssea, a radiação em altas doses, pá, matou todas as células-troncos que a gente tinha. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, com o tempo, né, vai diminuindo a quantidade de hemácia que eu vou produzindo, essa quantidade de hemácia vai diminuindo, obviamente a oxigenação sanguínea vai diminuindo, o que é que o rim vai fazer? O rim vai bombar a produção de eritropoietina. Vai aumentar muito a quantidade de eritropoietina que vai chegar na medula óssea e vai dizer, medula óssea, célula-tronco, eu quero hemácia, eu preciso de hemácia. Só que eu tenho um problema, não tem célula-tronco, acabou. Né? Pode chegar a eritropoietina do mundo todo, mas eu não tenho a célula-tronco lá para, né, obedecer o comando. Uma doença que vocês vão estudar na hematologia, conhecida como aplasia de medula óssea. A célula não está lá. Tchau. Então, por mais que chegue a eritropoietina, eu não consigo aumentar a produção de hemácias. Eu vou ter anemia, que na hora que eu diminuo a quantidade de hemácias circulantes, eu também vou diminuir a hemoglobina. Só que mesmo com a anemia, e mesmo com a quantidade muito grande de eritropoietina, a minha quantidade de reticulócitos ela vai ser baixa, porque a minha medula óssea não consegue produzir a hemácia, ela não consegue responder adequadamente a essa via regulatória. Então, toda vez que eu tenho uma anemia com a taxa de reticulócitos baixa,
eu chamo essa anemia de hiporregenerativa ou anemia por déficit de produção medular. Então, percebam que quando eu tenho um indivíduo com anemia, só olhar a taxa de reticulócitos dele já me dá uma ideia muito boa se a medula óssea desse cidadão está funcionando ou não em relação à produção, né, de células vermelhas. Então, isso é um exemplo, obviamente, mais caricato, mais extremo, né, mas diversas situações do dia a dia que dão anemia, elas vão dar anemia por déficit de produção medular, ou seja, a medula óssea que não está produzindo adequadamente, seja por falta de ferro, de B12, seja por uma leucemia, seja por uma aplasia de medula, e na hora que eu vou estudar a taxa de reticulócitos desse indivíduo anêmico, né, imaginando que está chegando a eritropoetina com tudo lá, a taxa de reticulócitos desse indivíduo está baixa, me dizendo que o problema está na medula óssea. A essa condição, eu chamo de anemia hiporregenerativa. Hipo de pouco, tá? Hipo. Isso é um exemplo bem caricato. Agora, vamos imaginar o outro extremo da história. Eu não fui para o Japão. Eu vou assistir a Copa do Catar, ano que vem, se Deus quiser, em 2022. E aí, eu resolvi passear ali pelo Oriente Médio. E aí, peguei malária. Eu não me protegi, não quis tomar cloroquina de proteção, não me ative a isso, peguei malária. O que é que vai acontecer com a malária? O plasmódio, que é os parasitas, eles vão invadir aqui as hemácias, vão começar a destruir a hemácia. Tchá, com toda a bexiga. Vai começar a destruir a hemácia. Ele entra lá, vocês estudaram, né, um pouco da malária no ensino médio, né, ele vai lá comer na hemácia, pá, estoura a hemácia. Tem boquinha não, né, ele se alimenta da hemoglobina. Então, plasmódio em todas as suas variantes, vivax, falciparum, malária e etc., eles vão lá e destrói, come a hemoglobina da hemácia. E no final, rompe essa hemácia. Vai dar o quê? Hemólise. Né? Eu vou ter uma destruição de hemácias independente da sua idade, do seu tempo de circulação. No que diminui as hemácias circulantes, vai diminuir a hemoglobina do indivíduo total. Vai diminuir um pouquinho do oxigênio. O que é que o rim vai fazer? A mesma coisa. Diminuir um pouquinho de oxigênio, o rim vai entender que está faltando hemoglobina, vai aumentar consideravelmente a quantidade de eritropoetina secretada. Essa eritropoetina vai chegar na medula óssea, vai encharcar as células da medula óssea da eritropoetina, a célula-tronco vai ficar loucona, totalmente vidrada na eritropoetina e vai dizer, agora eu quero ser hemácia, vamos ser todo mundo hemácia. Partindo do pressuposto que eu tenho uma medula óssea sadia, né, então isso vai gerar, né, uma grande quantidade de produção de novas hemácias. Por quê? Porque aqui está tudo sadio. O problema não está na medula óssea, está fora dela. As hemácias estão sendo destruídas na corrente sanguínea. Então, toda vez que eu tenho isso, eu vou aumentar muito a minha taxa de reticulócito, porque se eu aumento a produção de hemácias, eu aumento a quantidade de reticulócito. Só que o que é que acontece? Quando essas hemácias saem na corrente sanguínea, vem o plasmódio e, puf, destrói. Então, eu vou ter a anemia, só que quando eu doso a taxa de reticulócitos, ela vai estar alta. Muitas vezes vocês lembraram que vai de 0,5% a 1,5%, eu posso ter anemia com 8%, 10%, 15% de reticulócitos, porque dependendo, né, da velocidade de destruição, se ela for muito mais rápida do que eu consigo produzir, o balanço é negativo. Só que quando eu tenho anemia e eu tenho a taxa de reticulócitos alta, o que é que isso diz para mim, médico, que estou tentando, né, diagnosticar um paciente? Diz que essa anemia, o problema não é na medula óssea, é fora dela. Nós chamamos isso de anemia hiperregenerativa. Tá.
Geralmente, as anemias hiperregenerativas, elas se devem por dois motivos. Ou eu tenho hemólise, como o exemplo que eu dei aqui para vocês, um exemplo fácil de vocês compreenderem que a malária é uma coisa que vocês já têm uma noção, mas eu posso ter diversas anemias e diversas situações que podem dar hemólise, anemia falciforme, esferocitose hereditária, anemia hemolítica autoimune, tem uma gama de possibilidades. Ou eu tenho sangramento, né? A mesma lógica. Se eu tiver uma hemorragia e essas hemácias começarem a sair para um terceiro espaço, que é o nada, né? Se eu estou sangrando, eu estou jogando hemácia para o nada e, obviamente, né, vai diminuir o oxigênio que chega no rim, vai aumentar a eritropoetina e se a medula óssea for sadia, ela vai tentar compensar. Então, são as anemias pós-hemorrágicas. E aí, as principais reguladores de eritropoese, eu queria destacar três. Né? O principal, eritropoetina, como vocês viram. O segundo principal, reserva de ferro. Então, eritropoetina com reserva de ferro, assim, são os dois maiores reguladores da eritropoiese. Naturalmente, um terceiro que eu queria chamar a atenção são os androgênios. Então, os androgênios, eles têm um certo efeito, como, né, todos já conhecem, né, os androgênios são usados para aumentar a massa muscular, né, para dar vigor, para um monte de coisa aí que pode ser usada no esporte de forma legal ou não legal, né? E na medula óssea eles aumentam um pouco, né, a quantidade de eritropoiese do indivíduo, né? Eles têm um certo efeito de aumentar o trofismo da série vermelha, um certo efeito de hiperplasiar essa série vermelha. E é isso que justifica que, por exemplo, um indivíduo do sexo masculino tem mais hemoglobina e mais hemácias do que um indivíduo do sexo feminino depois que acontece a puberdade. Puberdade. Exatamente por quê? Porque, obviamente, o indivíduo do sexo masculino, né, do sexo genético masculino, depois que entra na puberdade, ele vai ter uma quantidade muito maior de andrógeno circulante. Então, embora seja um regulador menos importante, né, principalmente nos homens, quando os homens chegam na terceira idade e eventualmente diminui a sua produção de testosterona, chegam na andropausa, eventualmente eles podem ter uma anemia discreta pela diminuição mais importante dos andrógenos, que não vai acontecer em todos, mas acontece em alguns. Perfeito? Mas de longe, o principal regulador é a eritropoetina e as reservas de ferro. E aí, falando um pouquinho da fisiologia básica do eritrócito, né? Eu queria lembrar essas particularidades. Ela é uma célula nucleada e sem mitocôndria, tá? Rica em hemoglobina, basicamente o seu interior é todo um saco nela, como se fosse um saco, um balaio rico em hemoglobina, para fazer o transporte de gases, principalmente o de oxigênio. A membrana plasmática, ela tem alta deformabilidade, como a gente vai ver o porquê, para que ela possa atravessar, né, ali os sinusoides esplênicos. O metabolismo dela obrigatoriamente é anaeróbio, tá? A hemácia ela não tem mitocôndria, então ela só tem a via glicolítica, que na hemácia tem outro nome, como vocês vão ver, né? Ela é anaeróbia por definição, porque senão ela ia consumir o produto que ela transporta. Imaginem, né? Você lá pede uma pizza no iFood, você liga lá no iFood, olha lá, pega uma pizzaria, pega uma pizza gostosa, né? Uma borda recheada de catupiry, eu vou dizer um sabor que eu gosto, uma pepperonizinha. Aí chega o entregador, você recebe a pizza com menos de um pedaço, o entregador diz, pô, tá gostosa a tua pizza, valeu, você fez um bom pedido. Então, se a hemácia consumisse oxigênio, obviamente ela não ia conseguir entregar na corrente sanguínea, né, nos tecidos, como é a sua grande função. Logo, né, ela é uma célula sempre em anaerobiose.
E ela tem a sua forma típica bicôncava, clássica, que quando eu olho no microscópio óptico, eu vou ver ela mais ou menos assim, né? A parte periférica toda cheinha de hemoglobina e um halo central mais pálido. Então, quando a gente fala em aqui a sua forma clássica. Aqui a sua forma clássica. Na membrana plasmática da hemácia, eu queria chamar a atenção o seguinte: a membrana plasmática da hemácia, ela tem algumas características particulares próprias. Mas uma delas que eu queria chamar a atenção é que a hemácia ela tem um citoesqueleto formada por uma proteína chamada espectrina. Então, se vocês olharem essa imagem, aqui é a parte de fora, e aqui é a parte interna da membrana, que seria o citoplasma, perfeito? Ela tem, então, um citoesqueleto formado por essa proteína espectrina, né, que ela forma, essa espectrina, ela forma tetrâmeros, né, ela vai se ligando, ela vai fazendo uma rede, ó, e elas, os dímeros de espectrina, percebam aqui, deixa eu apagar, eu quero chamar bem a atenção para vocês entenderem. Os dímeros de espectrina, percebam que aqui é um dímero, né? Você tem duas, elas são ligadas, né, entre si por por moléculas dessa proteína que eu vou destacar aqui, que é a actina. A mesma proteína de capacidade contrátil que você tem no músculo, tá? Então, a actina, né, essas espectrinas, elas formam um citoesqueleto com capacidade contrátil. Então, a espectrina é a principal responsável por permitir essa deformabilidade, essa plasticidade da membrana. Só que, para que ela consiga transmitir o seu movimento para a célula como um todo, ela é ancorada na membrana plasmática através de várias proteínas de ancoragem, tá aqui, que tem várias delas, eu vou lembrar apenas uma para vocês aqui, se chama anquirina. Essa vermelhinha aqui que está é a banda 3, só para vocês saberem, tá? De forma que quando a espectrina ela é ligada, né, na membrana plasmática por diversos pontos, por essas proteínas de ancoragem, de forma que quando há uma contração dessa espectrina, né, toda a hemácia ela tem uma plasticidade, né, ela tem uma mudança, né, ela consegue se contrair, ela consegue ter plasticidade, principalmente para atravessar os sinusoides esplênicos. Perfeito? E ela consegue fazer isso por quê? Exatamente por essa característica da espectrina, ter essa capacidade contrátil e permitir que a hemácia se contraia. Então, essa espectrina ela tem dois tipos de interação. As interações que a gente chama verticais, que é tudo que gruda, né, que liga a espectrina na membrana plasmática da hemácia, e as interações que a gente chama de horizontais, que é a ligação de uma espectrina com outra. Então, vocês vão estudar lá na hematologia que diversos defeitos genéticos nessas proteínas de membrana podem atrapalhar a transmissão desse movimento, deixando a hemácia mais rígida. E aí, uma hemácia mais rígida, mais dura, ela, quando vai chegar lá no sinusoide esplênico, que vai atravessar o sinusoide esplênico, ela vai ter mais dificuldade, e aí você começa a ter destruição de hemácias mais jovens, porque ela já sai defeituosa da medula óssea, e aí você vai ter hemólise. Uma das doenças mais comuns desse grupo, se vocês quiserem depois pesquisar, é chamado de esferocitose hereditária, tá?
E aí uma coisa importante também é que na membrana ela tem alta aqui é plasticidade, tá, gente? Desculpa, não é pausticidade, foi erro de digitação. Ela tem uma certa simetria lipídica, isso é importante, né? Você pega os fosfolípides, né? Existem alguns fosfolípides que eles são mais, como eu diria para você, trombogênicos, ele dá mais lesão endotelial, eles são mais potencialmente capazes, né, de grudar ali no endotélio e gerar um retetel, e aí esses fosfolipídios eles ficam mais internamente na membrana plasmática, né, de forma que do lado externo da membrana fica mais esses fosfolipídios menos, digamos assim, trombogênicos, e isso é o que permite muitas vezes que a célula, a hemácia, ela, como é que circule, sem grudar tanto, né, na parede do vaso sanguíneo. Isso é importante por quê? Porque em algumas doenças, você pode ter uma exposição desses fosfolípides que permite, né, com que essa hemácia ela tenha mais potencial de causar lesão endotelial. Então, às vezes, quando você tem lesão de membrana plasmática, você começa a expor esses fosfolipídios, que são mais para dentro, né? E aí você começa a ter mais potencial trombogênico. Então, algumas doenças são mais trombogênicas que afetam a série vermelha por isso, né? E isso é importante, né? Quais são esses fosfolipídios mais trombogênicos, né? Esses fosfolipídios mais trombogênicos, se você pegar a membrana, considerar que isso aqui é a membrana da hemácia, né? Mais para dentro, mais internamente, né? Mais para o lado do citoplasma, vai estar a fosfatidilserina e a fosfatidil etanolamina. E mais para fora, mais para o lado externo, a gente vai ter a esfingomielina e a fosfatidilcolina. Então, você tem uma certa assimetria, né, nos lipídios da membrana eritrocitária. Isso realmente é importante, porque a hemácia, diferente da maioria das células de corpo, ela está circulando, né? Ela está livremente circulando em vários tecidos, vários locais, ela passa por vários cantos, pelo vaso sanguíneo. A maioria das nossas células, elas são fixas ali, né? O sistema hematopoético, ele tem essa característica, ele anda, ele passeia, ele faz turismo pelo corpo. Mas a maioria das células, elas estão lá paradas. Mas a hemácia é um exemplo, né, que se ela tivesse digamos assim, uma distribuição equitativa desses fosfolípidos e tivesse muita fosfatidilserina, por exemplo, na parte externa da membrana, ela com certeza teria mais potencial de adesividade, né, de adesão, de grudar no endotélio vascular e gerar, por exemplo, um processo inflamatório, um processo trombótico. Algumas doenças, como anemia falciforme, que vocês vão estudar lá na frente, você acaba tendo lesão de membrana e maior exposição desses fosfolípides que tem maior potencial trombogênico, né? Mas uma hemácia normal, lembre-se que você tem essa certa assimetria, ok? Então, do lado de fora da membrana, eu vou ter muito mais fosfolípides que não são potencialmente trombogênicos, como a esfingomielina e a fosfatidilcolina, e do lado interno, mais citoplasmático, eu vou ter os fosfolípides muito mais trombogênicos, que é a fosfatidiletonolamina e a fosfatidilserina. Além disso, eu tenho pouco colesterol quando comparado a os outros lipídios, e isso é importante para que a membrana da hemácia ela consiga ter deformabilidade. Então, eventualmente, algumas doenças mudam um pouco esse percentual de colesterol na membrana da hemácia, tornando também a hemácia mais dura, mais rígida, e aí a gente pode ter processos hemolíticos. E, por fim, na membrana da hemácia, que ficam expostas algumas substâncias,
que tem características antigênicas, que são os antígenos eritrocitários, que todos conhecem como tipos sanguíneos. Os mais clássicos são o APO, que são antígenos de carboidrato, né? São polissacarídeos, como vocês vão estudar, ou o RH, que são proteínas. E aí são antigênicas porque nem todos têm as mesmas moléculas na membrana de suas hemácias, né? Existe um certo variabilidade nas populações. Então, veja como a membrana de hemácia ela é bem legal, né? Pronto. E aí, lembrando para vocês, né, novamente, eu queria dizer que o seu citoplasma basicamente é hemoglobina e ele não tem mitocôndria. Ela não tem mitocôndria. E aí a hemoglobina, né, que chamando a atenção para vocês, ela é um tetrâmero, que eu tenho 4 cadeias de globina, joia? Normalmente, no indivíduo sadio, 2 dessas cadeias é do tipo alfa e 2 dessas cadeias é do tipo não alfa. A hemoglobina mais comum, a que mais é prevalente no indivíduo, é chamada de hemoglobina A. Ela é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. É essa que está representada aqui. Para vocês terem uma ideia, ela é mais do que 96% de todas as hemoglobinas que circulam no indivíduo sadio, tá? Então, de longe, né, a maioria das nossas hemoglobinas é hemoglobina do tipo A, alguns chamam até A1, eu vou botar aqui A1 só para lembrar, 2 cadeias alfa e 2 cadeias, nesse caso, beta. Nós temos um pouquinho de hemoglobina A2. Essa é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias que eu nunca sei desenhar direito, então vou botar aqui delta, tá? Nós temos esse pouquinho de hemoglobina A2 circulante. No indivíduo normal, isso é menos de 3,5% das hemoglobinas. Então, quando você faz um exame para estudar os tipos de hemoglobina do indivíduo e vai dividindo elas e dá um percentual, no indivíduo sadio eu vou ter menos de 3,5% de hemoglobina A2, mais 96% de hemoglobina A1. E nós ainda temos circulando um resquício, o que nós chamamos de hemoglobina fetal, que é formado por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. Perfeito? Que no indivíduo adulto é menos de 1% do que circula. Mas, obviamente, o nome tem hemoglobina fetal, porque ela é a hemoglobina que prevalece no feto. E assim, quando a gente nasce, perfeito, a gente dorme feto e acorda recém-nascido. Não é uma transição lenta, simplesmente a gente nasce. E aí, esse perfil que eu estou passando aqui para vocês, ele só é o perfil adulto nosso, é só o perfil padrão após 6 meses de vida. Então, logo quando a gente nasce, até mais ou menos 6 meses de vida, o que prevalece ainda é a hemoglobina fetal. Perfeito? E aí, obviamente, depois de 6 meses de vida, tem a regulação. Lembre-se que o feto ele não respira por pulmão, né? Ele rouba o oxigênio da mãe através da circulação ali no cordão umbilical, na circulação placentária. Então, a hemoglobina fetal ela tem uma afinidade maior ao oxigênio. Isso é importante para o feto, porque o feto ele precisa roubar o oxigênio da mãe, precisa goelar o oxigênio da mãe. Ele não tem uma fonte rica de oxigênio como é o pulmão, mas quando a gente nasce, que começa a respirar, né, que começa a ter a troca de gases a nível de alvéolo pulmonar, não é mais interessante ter uma hemoglobina que tem uma afinidade grande de oxigênio, porque quando chega no tecido ela não consegue liberar tão bem. Então, naturalmente, quando a gente respira pela primeira vez,
e começa a viver num ambiente que tem uma grande, né, concentração de oxigênio quando comparado a um ambiente intrauterino, né, vias genéticas e de diferenciação vão suprimir a síntese, né, das cadeias gama e estimular a síntese da cadeia beta, de forma que com 6 meses de vida esse é o padrão. E percebam que em cada cadeia de globina, no centro da cadeia de globina, eu tenho uma molécula do M, e que em cada molécula do M, né, eu vou ter um átomo de ferro. Então, eu vou destacar aqui para vocês. Acho que em azul vai ficar bom. Percebam, né, que essas moléculas de M, elas ficam muito emburacadas, né, dentro da cadeia de globina. Elas não são fáceis de acessar. Então, para que o oxigênio consiga se ligar, porque o oxigênio se liga ao ferro, né? Cada molécula dessa consegue ligar uma molécula de oxigênio. É difícil. Mas quando o primeiro oxigênio se liga, a primeira molécula de M, eu vou até apagar aqui para fazer de novo, gente. Isso é uma das coisas também fundamentais para vocês guardarem, né? Quando o primeiro oxigênio chega lá no pulmão, né? Quando chega lá no pulmão, está rico em oxigênio, que a hemoglobina libera o gás carbônico, etc., né? Que fica esses sítios livres. Tem uma certa dificuldade do primeiro oxigênio se ligar. Mas quando ele se liga a primeira vez, ele gera uma atração, né? Ele meio que puxa esse sítio M que está aí, ele meio que faz uma atração, e aí você tem uma mudança conformacional da molécula, da hemoglobina, de forma que a primeira ligação, ela facilita a exposição do segundo sítio. Quando eu ligo o segundo oxigênio, gera uma atração da molécula, de forma que facilita a exposição do terceiro sítio, e assim sucessivamente. Então, a ligação do oxigênio à hemoglobina, ela é uma ligação que nós chamamos de ligação cooperativa. Ela não é linear. A dificuldade desses oxigênios se ligarem, ela não é igual em cada sítio. Quando o primeiro se liga, isso vai gerar um desenrolar da molécula, a molécula ela muda a sua conformação e ela expõe melhor o segundo sítio. Aí, quando a segunda se liga, desenrola a molécula que expõe mais facilmente o terceiro sítio. Então, é uma ligação cooperativa, é mais rara, é exponencial, vamos dizer assim. Ela não é linear. Isso é um ponto que a gente vai mostrar. O segundo ponto é que, nesse mesmo sítio que se liga o oxigênio, pode se ligar o gás carbônico, o dióxido de carbono, o hidrogênio, o monóxido de carbono, né? Então, quem vai ganhar essa competição para se ligar a esse ponto da hemoglobina? Quem tiver em maior concentração. Então, quando a hemácia chega nos alvéolos pulmonares, que é extremamente rico em oxigênio, vai existir uma grande competição, e aí ela vai se desligar do oxigênio, e do mesmo jeito que para se ligar ao primeiro oxigênio, ela facilita a ligação dos outros, quando ela se desliga do primeiro, ela se desliga de todos. E aí ela vai ligar, né, quando ela chega no pulmão, que é rico em oxigênio, perfeito, tá um monte de oxigênio, contra pouco dióxido de carbono, ao contrário, né, vai sendo eliminado, então vai facilitar a ligação do oxigênio. E a desligação, né, o desligamento do hidrogênio e do dióxido de carbono. Quando ela chega lá nos tecidos que estão precisando de oxigênio, que estão fazendo respiração celular, que é um tecido que está rico em hidrogênio, que está rico em gás carbônico, né, essas moléculas, em grande quantidade, vão fazer com que a hemoglobina libere o oxigênio, e aí quando ela libera de uma vez e liga essas moléculas e transforme, né, e circule para o pulmão, levando de volta. Então, é uma ligação competitiva, né, é competição mesmo. Né? Algumas moléculas que não são fisiológicas podem se ligar à hemoglobina e, às vezes, inclusive, de forma fatal, como, por exemplo,
monóxido de carbono, né, que é um gás que aparece principalmente em incêndios, né, e quem inala muito monóxido de carbono, né, o monóxido de carbono ele vai se ligar à hemoglobina, só que ele tem uma afinidade pela hemoglobina 100 vezes maior do que o oxigênio. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o tratamento para pessoas intoxicadas por monóxido de carbono é colocar um indivíduo num ambiente rico em oxigênio, seja através de dispositivos de ventilação mecânica, ou catéter de oxigênio, ou até em câmeras hiperbáricas. Então, você tem que dar muito mais oxigênio para poder vencer essa afinidade. Eu queria que vocês percebessem também que a hemoglobina, na sua forma relaxada, ou seja, que não está ligada a canto nenhum, no que ela forma um tetrâmero, ela deixa aqui um certo espaço, tá vendo? Tem um certo buraco aqui, exatamente para permitir que quando um oxigênio se ligue e a molécula vá tracionando, ela meio que faça as suas curvaturas, né? As suas mudanças conformacionais, ela tem um certo espaço, aí, um certo vácuo aí dentro, vamos dizer, permitindo que ela vá girando em torno do seu próprio eixo. E aqui está mostrando para vocês de uma forma mais bonita, né? Aqui, o oxigênio se ligando, e perceba, no que ele se liga, aí ele vai tracionando a molécula. E para que essa molécula possa ser tracionada, eu preciso que esse espaço esteja livre. Aqui, esse buraquinho, eu quero que vocês lembrem bem essa cavidade, nesse buraquinho, essa caverninha aí, para que a molécula possa girar. E aí, como a ligação ao oxigênio ela não é cooperativa, aliás, desculpa, ela é cooperativa, a curva de ligação ela não é linear, ela é uma curva sigmoide. E aí essa famosa curva que todo mundo vai ter que lembrar um dia na vida, que é a curva de saturação ou dissociação de oxigênio. Então, só mostrando 2 pontos importantes dessa curva. A primeira, quando o indivíduo está num ambiente extremamente rico em oxigênio, praticamente 100% das hemoglobinas, elas estão saturadas, né? Elas estão ligadas ao oxigênio. Mas perceba que à medida que a hemácia vai saindo do pulmão e vindo para ambientes com menos oxigênio, como o sangue venoso, né, vai diminuindo essa ligação, mas aí chega um ponto aqui que essa diminuição cai mais rápido. Exatamente. Por quê? Porque quando ela desliga a primeira molécula de oxigênio, ela desliga todas, que é exatamente o ponto normalmente do sangue venoso, mais ou menos por aqui. Aqui começa essa coisa mais curvilínea. Perfeito? Então, nós dizemos que essa é a curva de dissociação do oxigênio da hemoglobina. Percebam aqui pela curva que se você saísse do zero, né, a gente não vive em zero, a gente não vive em ambiente de zero de pressão gasosa do oxigênio, mas à medida que a pressão da gasosa do oxigênio vai aumentando, né, a ligação, né, a saturação, né, a porcentagem de saturação da hemoglobina ligada ao oxigênio aumenta, e aumenta mais rápido, ela não aumenta linear. Se isso fosse uma curva linear, seria assim, ó. Não era nem assim, porque eu tô desenhando errado, né? Eu não sou uma pessoa boa de desenhar, mas seria uma coisa para cá, ó. Perceba como, por exemplo, em 100 milímetros de mercúrio, que é o que a gente imagina no pulmão, se isso fosse uma curva linear, a gente só teria 60% de hemoglobina ligada ao oxigênio, mas quando ela está no pulmão, a gente tem 100% praticamente, né? E por que isso? Exatamente porque você tem essa curvatura na curva pelo efeito da ligação cooperativa. E aí, né, isso é uma curva padrão. Essa curva ela pode mudar, né? E aí um dos efeitos que eu queria que vocês lembrassem, que é o efeito Bohr, é o desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a direita em ambientes mais ácidos. A acidose, ela exatamente pelos íons hidrogênio
competir com o oxigênio, ela facilita, né, a dissociação do oxigênio da hemoglobina, e aí, né, essa curva, em meios mais ácidos, ela vai desviando para a direita. E desviar para a direita, se vocês olharem aqui, você imagina que eu pego essa mesma curva e desvio ela um pouquinho para a direita. Botei ela aqui, ó. Mesma curva. Se você pegar a mesma pressão parcial de oxigênio, quando a curva está desviada para a direita, isso significa que a hemoglobina está menos ligada. Joia? Então, desviar para a direita essa curva significa se desligar mais rápido da hemoglobina. Desligar o oxigênio, né? Mais rápido da hemoglobina. E isso pode acontecer por dois grandes fenômenos. O primeiro é o efeito Bohr, que é a acidose tecidual, então aqueles tecidos que estão em isquemia, né? Quando a gente está num ambiente mais isquêmico, um ambiente de falta de oxigênio, uma obstrução vascular, né? Um choque, né? Que você tem pouco oxigênio chegando nos tecidos, você acaba que dissocia mais rápido, você consegue, né, entregar mais oxigênio, você tem uma taxa de extração tecidual maior de oxigênio, simplesmente porque os íons de hidrogênio vai desligando, facilita, né, a dissociação do oxigênio, desviando a curva para a direita. Isso é o que nós chamamos de efeito Bohr. E existe o efeito Haldane, que é a mesma coisa, só que por efeito do dióxido de carbono. Né? Então, nos ambientes que tem mais dióxido de carbono, aí você acaba tendo essa competição pelo sítio de ligação ali no M, né, da hemoglobina, e aí quando você tem muito dióxido de carbono, você acaba facilitando a dissociação do oxigênio da hemoglobina. Nós chamamos isso de efeito Haldane. Mas na prática eles significam a mesma coisa, porque no ambiente que você tem mais respiração anaeróbia, que está mais privado de oxigênio, você tanto vai ter mais acidose, quanto você vai ter mais dióxido de carbono. Então, os dois vão estar atuando, eles atuam juntos, né? Os dois vão estar atuando, facilitando a dissociação da hemoglobina do oxigênio da hemoglobina e desviando essa curva para a direita. Digamos que em laboratório, em condições experimentais, você consegue separar, né? Eu consigo, em laboratório, deixar um pH fixo e só acrescentar dióxido de carbono no sistema. Aí eu consigo separar o quanto dióxido de carbono colabora para isso. Do mesmo jeito, eu consigo deixar a quantidade de dióxido de carbono fixo e mudar apenas a quantidade de íons de hidrogênio, mudando o pH do sistema. Aí eu consigo quantificar o quanto a acidose colabora para isso. O efeito puro da acidose eu chamo de efeito Bohr. O efeito puro do dióxido de carbono eu chamo de efeito Haldane. Na fisiologia, os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? E o que quer dizer efeito Bohr e efeito Haldane em, né, digamos assim, resumo, simplesmente um desvio da curva da dissociação ou da ligação, vamos dizer assim, do oxigênio e hemoglobina para a direita. E desviar para a direita significa facilitar, né, a liberação de oxigênio para os tecidos. Todo mundo compreendeu? E lembrando, quando eu tenho a ligação do dióxido de carbono à hemoglobina, eu tenho de carbohemoglobina. Eu quero aproveitar esse slide para lembrar que a hemoglobina ela funciona no transporte de gases, mas principalmente do oxigênio. Ela transporta um pouquinho de dióxido de carbono de volta dos tecidos, de volta para o pulmão, mas é menos de 30% do dióxido de carbono produzido. A maioria, né, do dióxido de carbono ele vai ser transportado na forma de íons de bicarbonato, através da ação de uma enzima chamada anidrase carbônica, que aí não é o objetivo aqui dessa aula. Mas só lembrando, né, ela transporta gás carbônico de volta dos tecidos para o pulmão, mas não é a sua principal função. A gente consegue fazer isso de outra forma, mas só consegue transportar oxigênio do pulmão para os tecidos utilizando a hemoglobina. E aqui mostrando para vocês, né, essa questão das moléculas, né, e que a hemoglobina no estado relaxado,
ela tem aqui essa cavidadezinha, perfeito? E percebam que aqui, né, nessa cavidadezinha, eu consigo emburacar uma molécula que já já eu vou falar para vocês. E quando eu emburaco essa molécula, eu desligo todos os oxigênios da hemoglobina. Então, isso é um mecanismo importantíssimo, compensatório, que o ser humano tem quando ele está em estado crônico de hipóxia ou de anemia crônica. Isso não é um mecanismo tão agudo, ele não funciona da noite para o dia, mas para aquelas doenças ou para aquelas situações que o indivíduo tem anemia crônica ou hipóxia crônica, né, esse mecanismo aqui, onde eu produzo uma molécula que quando chega nos tecidos emburaca aqui dentro e facilita a liberação do oxigênio para os tecidos, ele é importantíssimo, né, para manter a homeostase. Então, só para vocês terem uma ideia, às vezes vocês têm corredores olímpicos de atletismo que têm hemoglobina de 8,5, de 9, que correm muito mais do que a gente. Por quê? Porque eles já são adaptados a esse estado de hipoxemia ou de anemia crônica. E aí, uma dessas adaptações é a produção dessa molécula que eu já chego nos próximos slides. E, por fim, falando do metabolismo do eritrócito, tem 3 vias metabólicas importantes para vocês guardarem. A primeira é a via glicolítica, é a principal via e única, né, de produção de ATP e de energia da hemácia. A hemácia não tem mitocôndria para ter ciclo de Krebs, etc. Né? Só que na hemácia, a via glicolítica é chamada gentilmente de via de Embden-Merhoff, tá? E é a mesma via glicolítica que vocês vão aprender ou já aprenderam em bioquímica. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que na hemácia, particularmente, a gente tem um shunt dessa via, que é conhecida como via de Rapaport. É tipo um shunt. Por que eu digo um shunt? Porque sai e entra. E esse shunt, o que é que ele faz? Dentro da via glicolítica normal, eu tenho essa molécula 1,3 de fosfoglicerato e ela viraria apenas o 3-fosfoglicerato. E aí a via glicolítica vai tranquilo. Só que no shunt de Rapaport, através dessa enzima mutase, eu posso formar essa molécula que é o 2,3-difosfoglicerato, 2,3-DPG. E o que é que essa molécula faz? É essa mesma molécula que vem aqui, ó, e tem a capacidade de se emburacar aqui no meio. Perceba que essa hemoglobina está ligada, ó, com 4 moléculas de oxigênio, e mesmo assim sobra esse espaçozinho, tá? Quando eu tenho muito 2,3 de fosfoglicerato, o 2,3 de fosfoglicerato se emburaca aqui no meio, e aí faz com que a hemoglobina libere esses oxigênios muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, esse shunt, ele é ativado, esse shunt de Rapaport, ele é ativado principalmente por acidose. Né? Com mais a acidose tecidual, ou seja, mais um tecido está em anaerobiose, mais a hemácia vai entrar em os hidrogênio na hemácia, vai diminuir o pH intracelular da hemácia, e aí essa enzima mutase ela vai ficar mais ativa. No que a enzima mutase vai ficar mais ativa, eu vou desviar uma parcela do 1,3-DPG da via glicolítica e vou aumentar a minha produção de 2,3-DPG. E por que eu faço isso? Para exatamente facilitar a liberação de oxigênio da hemoglobina. E aí, no que eu dou mais oxigênio para os tecidos vão respirar, né? E aí vão ficar com menos acidose. Quando normaliza ou quando diminui a acidose tecidual, a enzima mutase ela fica menos ativa, e aí eu vou ter mais ativação da enzima fosfatase. E aí o que é que a fosfatase vai fazer? Quebra, tira esse fósforo da posição 2
e aí eu devolvo para a via glicolítica a 3-fosfoglicerase. E isso é importante, né? Isso é uma das coisas mais importantes para vocês lembrarem dessa aula, porque isso é um dos mecanismos que permitem que, mesmo em situações de anemia importante, extensa e crônica, o indivíduo ele consiga manter suas funções vitais, porque ele tem a capacidade de produzir muita molécula do 2,3-desfosfoglicerato e facilitar a liberação de oxigênio tecidual. E isso, percebam que é um shunt, não é bem uma via. Se vocês olharem aqui, eu acho que eu preciso apagar, né? Pronto. Sai da via glicolítica e volta para a via glicolítica. Uma outra via importante das hemácias é a famosa via das pentoses. Então, o que é a via das pentoses? A via das pentoses é quando a glicose, em vez de ir para a via glicolítica, ela é desviada. Deixa eu voltar aqui para vocês, na verdade. Percebam que quando a glicose entra na hemácia, ela pode ir para a via glicolítica, ou, quando é nessa fase de glicose 6-fosfato, eventualmente ela pode ser desviada para a via das pentoses. E essa via das pentoses, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque é na via das pentoses que eu produzo todo o potencial redutor da hemácia, né? A hemácia, como toda célula, tem membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela está constantemente sofrendo, né, a ação dos agentes oxidativos, ou como todo mundo gosta de chamar, os radicais livres, né? E quando eu tenho oxidação de membrana, eu faço peroxidação de membrana, é uma membrana oxidada, peroxidada é uma membrana que sofre lesão, é uma membrana que está mais trombogênica e fica uma célula mais dura, né? E a única forma que a hemácia tem de combater, né, os efeitos oxidantes, os radicais livres, né, é através da síntese, né? Da síntese não, da manutenção dessa molécula aqui, que é a glutationa, perfeito? A glutationa é o principal antioxidante, está aqui o ciclo da glutationa, é o principal antioxidante celular. E, obviamente, para a glutationa ser antioxidante, ela tem que ter a capacidade de reduzir, né? Uma substância que é antioxidante, na verdade, ela provoca redução. E lembre-se, redução e oxidação, quando a gente fala em reação química, ou é aumentar o seu número de oxigênios ou de hidrogênio. Então, o que é que a glutationa faz quando ela vai combater, né, um agente oxidante? Ela doa hidrogênios, ela reduz esse agente oxidante. Só que quando ela doa hidrogênios, ela fica oxidada. E aí, como a hemácia não tem capacidade de produzir novas moléculas, ela precisa, digamos assim, sempre manter essa glutationa na sua forma reduzida, para que a glutationa possa combater os agentes oxidantes. E aí, a forma que ela tem de manter a glutationa reduzida é produzindo essa molécula aqui, que é o NADPH, né, que é a nicotinamida adenosina na sua forma reduzida, NADPH. E aí, quem é que, na prática, dentro da hemácia, né, é responsável por manter os estoques de NADPH? A via das pentoses. Perfeito? Que aqui, pela via das pentoses, você não precisa decorar, e chama via das pentoses, ó, porque no final, né, uma glicose vai virar uma ribose, né, um hexasacarídeo vai virar um pentasacarídeo, e o fato é que nessa via das pentoses eu consigo manter o meu estoque de NADPH, que por sua vez vai conseguir manter a minha glutationa com potencial redutor grande.
A enzima mais importante dessa via, que é a enzima reguladora dessa via, é essa enzima aqui, ó, glicose 6-fosfato desidrogenase, gentilmente conhecida como G6PD. A deficiência genética dessa enzima é uma das doenças mais comuns e ela pode dar, né, como sintomatologia, anemias hemolíticas, porque aí um indivíduo que tem deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, ele pode, dependendo do grau dessa deficiência, não ter tanta capacidade de combater os agentes oxidantes. E aí, quando esse indivíduo é exposto a uma grande quantidade de agentes oxidantes, como numa infecção, ou, por exemplo, com o uso de alguns remédios, pode se formar uma quantidade muito grande de radicais livres, que aí o indivíduo com essa deficiência não consegue combater, e aí a hemácia tem uma lesão de membrana e sofrer hemólise. Né? Tipicamente, quem tem deficiência de G6PD pode ter anemias hemolíticas em crise, quer dizer, crises de anemia hemolítica. Uma curiosidade de quem tem essa doença é que em alguns pacientes ele pode ter anemia hemolítica pela fava, né, o feijão mesmo que a gente conhece. A fava tem uma substância oxidante muito grande, não é toda a fava, algumas espécies de fava, que é a divocina, e então alguns indivíduos podem ter uma variante que é o favismo, né, você ter crises hemolíticas pela fava. Uma curiosidade útil, né, uma cultura inútil, vamos dizer assim, mas que é interessante, é que na Grécia Antiga, né, é muito comum, né, essas variantes a gente se expeder ali pelo Mediterrâneo e também pela África, vocês vão estudar em hematologia o porquê, e aí na Grécia Antiga, né, dar fava era considerado um método de execução, e o próprio Sócrates, que foi condenado à morte, depois ele acabou sendo assassinado por cicuta, né? Ele precisou tomar cicuta, que é um veneno, mas o primeiro método de execução que usaram em Sócrates foi dar uma refeição rica em fava. Só que Sócrates não tinha a doença, ele comeu a fava, agradeceu e ele fez lá um diálogo que na prática ele quis dizer o seguinte, que se ele era um condenado à morte tão ilustre que deram a última refeição deliciosa. E aí, a partir dessa, né, dessa história, que não é registrada em papel, né, a maioria das coisas da era socrática são relatos, né, que vão se passando, se criou depois o hábito, né, da lei, né, nos países onde tem pena de morte, principalmente nos Estados Unidos, e no dia onde o condenado à morte vai ser executado, ele tem direito a uma última refeição, que ele escolher dentro de alguma das opções que o Estado americano dá. Né? Às vezes é um filé, às vezes é um hambúrguer, enfim. Né? Ele tem uma refeição um pouco mais padrão, né? Um pouco mais top em relação à refeição de onde ele está preso. Aí esse costume da última refeição de um condenado veio, né, dessa origem, dessa lenda socrática, de que tentaram matar Sócrates com a fava, porque indivíduos com deficiência de GCSPD podem realmente, não são todos, é a minoria, podem ter reação hemolítica com a fava. E só para vocês terem uma ideia, para a gente avançar, acho que para o último slide, a glicose 6-fosfato desidrogenase, o gene dela está no cromossomo X, então é uma doença, quando ela acontece, muito mais frequente em homens, né, indivíduos do sexo masculino, que só tem um X, do que em mulheres, é muito raro em mulheres. E aí aquela chamada doença, né, de herança ligada ao sexo. E é só para lembrar, né, que quando a hemácia vai chegando ali em 100 dias de vida, se vocês lembraram lá do início da aula, ela não consegue mais renovar, né, os seus estoques de enzimas. Então, a via glicolítica ela vai começando a não funcionar direito, a hemácia não vai conseguir produzir ATP direito para gastar na bomba de sódio e potássio. Por sua vez, a via das pentoses também ela começa a não ter uma quantidade boa de glicose 6-fosfato desidrogenase, ela vai produzindo menos NADPH, então ela vai perdendo um pouco essa capacidade de combater, né, os radicais livres, gerando lesão de membrana, no que gera a lesão de membrana vai gerando uma célula mais dura, de forma que vários eventos culminam para que em torno de 100, 120 dias de vida a hemácia não faça adequadamente aquele trajeto
o sinusoide esplênico, e aí o macrófago a retire da corrente sanguínea, um fenômeno conhecido como hemocaterese. E de todos esses fenômenos, um dos mais importantes é ela perder essa capacidade de combater, né, os agentes oxidativos do dia a dia, porque ela não consegue renovar mais o seu estoque de glutationa. Perfeito, mostra na eritropoetina que eu já falei para vocês. E aqui, essa hemácia linda. E por fim, eu só queria terminar, né, fazendo a correlação clínica, né, que a anemia, acho que eu pulei, na verdade, não, deixa eu ver. Isso, a anemia, o conceito de anemia é quando eu tenho os níveis de hemoglobina total do indivíduo inferior aos valores normais para idade e sexo. E o conceito de policitemia é o inverso, é quando eu tenho esses níveis de hemoglobina superior aos normais, tá? Então, o conceito de anemia é em cima de hemoglobina, joia? Não é um conceito em cima de número de hemácias, como a gente às vezes imagina. O conceito formal é em cima de hemoglobina, da quantidade total de hemoglobina do indivíduo. Às vezes eu tenho pouca hemácia, mas muita hemoglobina. Na mulher, esses são os valores para adultos, tá? Após a puberdade. O normal é de 11,6 a 16 gramas por decilitro. No homem é de 13 a 18 gramas por decilitro. E o exame para dar o diagnóstico clássico é o hemograma, que ele consegue, né, avaliar, né, de forma totalmente automatizada o número de hemácias, a quantidade de hemoglobina total, inclusive quantificar o volume dessa hemácia. Como vocês podem ver, esse equipamentozinho, né, à medida que a hemácia vai passando pelo campo elétrico, ele vai contando a hemácia como um corpúsculo e ele ainda consegue quantificar. Então, esse hemograma que hoje é feito totalmente automatizado, dependendo em 5, em 15 minutos, a gente tem um resultado com diversos parâmetros, né? E a anemia, clinicamente, ela pode gerar diversos sintomas e sinais que são inespecíficos, muitos dos quais vocês aqui, talvez, ao final dessa aula já estejam sentindo, como, por exemplo, fraqueza, cãibra, sonolência excessiva, intolerância aos esforços, baixa concentração, fadiga, falta de ar, na criança um mau rendimento escolar, e à medida que vai se agravando, você pode ter, né, disfunções dos sistemas cardiovasculares e cerebral, como desmaio, edema de pulmão, angina, que é dor no peito, né, por baixa oxigenação do tecido miocárdico, inclusive descompensação de patologias cardíacas. Então, é um espectro a anemia, né? Você vai ter casos que não tem sintoma nenhum, até casos bastante sintomáticos, e clinicamente o principal sintoma é a palidez, quando a gente faz o exame clínico do indivíduo, uma vez que boa parte da coloração da pele e das mucosas não é a única, mas boa parte é dada, obviamente, pela massa de hemoglobina circulante. Então, aqui um indivíduo francamente anêmico, olha só a língua dele, olha como ele estava pálido, a mão, eu gosto de ver muito a palma da mão, e, obviamente, esse mesmo indivíduo foi tratado para causa da anemia, nesse caso aqui era uma deficiência da vitamina B12, e depois que normalizou, vocês veem a coloração de mucosa. Então, é muito importante essa aula, entender a fisiologia básica do eritrócito, para quando lá na hematologia a gente for discutir anemia, vocês lembrarem a importância do reticulócito, da membrana do eritrócito, né, correlacionar os defeitos genéticos com a sintomatologia, lembrarem da hemose, lembrarem do baço como sítio de destruição da hemácia, do papel regulatório da eritropoetina, e assim sucessivamente. E é isso. Eu queria, na prática, agradecer a vocês. Peço desculpa por essa aula não ser síncrona, são diversos compromissos que a gente está, mas ao final dessa aula vão ter duas atividades para vocês no CIGAR, um fórum de dúvidas e uma atividade que vai valer meio ponto, né? Vai valer um pontinho extra, que é o joguinho para vocês jogarem, para se divertirem.
tá? Então, estou terminando a aula, a gravação agora às 11h52, eu vou até mudar minha câmera. Deixa eu só mudar para ver se aparece eu. Não apareceu. Tem algum problema aqui desse virtual, acho que eu já sei o que é, eu tenho que fechar aqui o programinha do virtual, peraí. Acho que talvez agora dê certo. Não, não apareceu. Pronto, aqui sou eu, ó. Tava até tranquilamente. Prazer grande. E mostrando para vocês. Deixa eu ver se vai ficar bom. Eita, apagou. Mas sábado, 14 de agosto, 11h53. Né? Aqui, ó. Foi um prazer. E até a próxima. Espero que tenham gostado. E no mais, boa semana para todos. Tchau, tchau.